Bem, pessoal, nós estudamos, né, na aula passada, nós finalizamos a nossa unidade 3, entendemos um pouco sobre os direitos humanos, falamos um pouco sobre a Declaração, né, dos Direitos Humanos, referente também aos alguns princípios e alguns fundamentos históricos do direito, interligando com o direito brasileiro, e hoje nós vamos falar necessariamente de uma fase, né, do direito brasileiro de muita polêmica, uma fase na qual tiveram, né, grandes alterações, grandes evoluções para o nosso direito e também para a nossa sociedade. Né? Nós tivemos a representação aí da luta do povo brasileiro, da luta pela democracia, muito grande. E aí, de antemão, já falo para vocês que se alguém se sentir, né, com vontade de participar da nossa aula, pode ficar à vontade para poder estar ingressando com o áudio ou com perguntas no grupo, certinho? Nessa unidade, como eu disse, nós vamos falar sobre o direito brasileiro, os fundamentos e evolução histórica desse direito. E necessariamente, nessas duas sessões de hoje, nós vamos verificar, nós vamos entender sobre as transformações jurídicas, sociais do nosso país. E aí, desde a época do Império, né, a questão do Brasil Império, saindo da monarquia, desde os dias atuais, trazendo essa verificação para os dias atuais. E aí, os dos pontos principais da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a Era Vargas, nós vamos falar sobre a ditadura militar, o regime militar, também a Era Vargas é considerada também como ditadura de Vargas, né? Vamos falar sobre o processo de redemocratização, saindo da ditadura, iniciando a questão da volta da democracia, né? Enfatizando principalmente essa questão da democracia. E vamos falar até chegar na questão da promulgação da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Federal de 1988, ou também conhecida a nossa Constituição Cidadã, né? Aqui está vigente até os dias atuais, certo? Antes de adentrarmos mesmo, de fato, nessa questão do nosso conteúdo, há uma breve consideração aqui no que diz respeito à Constituição e sua classificação. Por que eu trouxe isso? Hoje nós vamos falar de várias constituições, né? Na verdade, nós vamos citar as principais referente a esses períodos que serão tratados na nossa aula. Entretanto, há uma classificação muito pertinente sobre a nossa Constituição no que diz respeito à questão da classificação perante a origem. Vocês estão tendo constitucional, acredito eu que já devem ter, né, estudado essa questão da classificação das constituições, e eu trouxe essa diferenciação aqui, essa classificação quanto à origem, para vocês entenderem ou simplesmente relembrarem o que já estudaram em constitucional para nós tratarmos o conteúdo de hoje. Quando nós falarmos de Constituição promulgada, é necessariamente uma Constituição considerada popular ou democrática, né? Ela vem aí de um trabalho relacionado através da Assembleia Nacional Constituinte, é composta de representantes do povo, eleitos com a finalidade de sua elaboração, né? Há essa convocação, há essa eleição justamente de membros para criar, né, para escreverem a nossa Constituição. E aí, quando falar promulgada, liga diretamente à questão da democracia, certo? E aí tem uns exemplos das constituições consideradas promulgadas, que é a de 1891, 1934, 1943 e 1988, que é a nossa Constituição Federal, certo? Quando nós falarmos de Constituição outorgada, significa que são aquelas que são estabelecidas sem a participação popular, né? Sem aquela enfatização do desejo e representatividade da população, do desejo popular. E aí ela vem através de uma imposição do poder, né? E principalmente a imposição do poder da época. E nós temos os exemplos da Constituição de 1824, 1937,
1967 e 1969. Então, é muito interessante vocês ligarem, prestarem atenção nessa questão da classificação, porque basicamente será necessário para nós entendermos entendermos o nosso conteúdo de hoje quando diz respeito à Constituição. Certinho? Então, vamos lá. A nossa primeira Constituição Federal, né, que deu início à questão da representatividade do nosso direito, dos direitos fundamentais, né, a Declaração dos Direitos Fundamentais expressos, foi em 1824. Foi a Constituição que foi outorgada por Dom Pedro I. Né? Naquela época, o Brasil vivia a questão de uma monarquia constitucional, e era uma monarquia constitucional hereditária. Se nós formos lembrar a questão de Dom Pedro, da família real, que veio para o Brasil, colonizou o Brasil, e aí por si só foi tendo esse governo monárquico, né? Através da monarquia e através da monarquia hereditária. É bom enfatizar essa questão da monarquia hereditária. Então, o Brasil vivia nessa época, e aí a questão de Dom Pedro I era justamente ele ter que elaborar uma Constituição justamente para poder trazer uma restabilização dos direitos, bem como os dos preceitos da organização do Estado, e também fazer algumas diretrizes e imposições do que deveria ou não ser seguido. E aí, ele, para poder fazer isso, é claro que houve a necessidade de chamar, né, de elaborar um Conselho de Estado justamente para fazer a escrita dessa Constituição. Esse Conselho de Estado, na época, era representado por ministros e representados também por alguns membros que eram indicados justamente pelo próprio imperador, por ele mesmo. Aí nós vemos a supremacia do poder relacionado ao imperador, relacionado ao representante monárquico, que era Dom Pedro. E aí eles fizeram essa Constituição, e dentro dessa Constituição, um dos principais destaques dessa Constituição, na verdade, é que a gente sempre falou aqui durante as nossas aulas sobre a tripartição dos poderes, né? Esse regime apresentado, né, desde os primórdios lá, trazidos pelos filósofos, para a efetivação do nosso direito, sobre a tripartização dos poderes, que nada mais é que o poder legislativo, executivo e judiciário. Entretanto, nessa Constituição Federal, existia um quarto poder, né? Era apresentado essa questão do quarto poder. Foi a única Constituição que continuou com essa questão de quatro poderes, que apresentou essa questão de quatro poderes, e não como a atual, a tripartição. Certo? E aí, como é que era que se dava essa questão dos poderes? O poder moderador, ele era basicamente a chave de toda a organização, né, da sociedade, a organização política, e ela era feita, né, esse poder era exercido diretamente pelo imperador, porque o imperador ele era considerado como o chefe supremo daquela época. E aí, ele fazia essa questão da supremacia, né, do seu poder, bem como, através disso, ele exercia também a questão de chefe do poder executivo, que nós vamos ver mais à frente. Mas quando nos diz respeito à questão do poder moderador, no artigo 95, né, da Carta Magna de 1824, expressa da seguinte forma: a chave de toda organização política é delegada privativamente ao imperador, ao chefe supremo da nação, e possuía como objetivo a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Então, independente da divisão dos poderes, né, independente dessa divisão em quatro poderes,
todas as decisões deveriam ser passadas pelo chefe imediato, deveriam ser passadas pelo chefe do poder executivo e chefe supremo, que era o imperador da época. Então, é importante nós lembrarmos essa presença evidente e forte do imperador no que diz respeito a essa divisão dos poderes. E aí nós temos o poder legislativo, que naquela época era exercido pela Câmara de Deputados, né? Era exercido pela Câmara de Deputados, bem como também pelo Senado. Então, eles que exerciam e que detinham desse poder de legislar. Claro que, mesmo tendo esse poder de legislar, mesmo sendo concedido a eles esse poder, todas as diretrizes, todas as normativas só seriam sancionadas pelo imperador. É o que eu disse. Por mais da divisão dos poderes, a todo momento, a última palavra, a caneta a ser assinada e, de fato, promulgar e fazer valer essa divisão dos poderes tinha que passar pelo imperador. Então, nada mais justo também que o poder legislativo ser auxiliado, né, o imperador ser auxiliado pela Câmara de Deputados e pelo Senado, mas, entretanto, a palavra final cabia a ele, certo? Quando nós falarmos do poder executivo, é justamente, como eu disse anteriormente, a figura do imperador como chefe, né? Ele faz essa figura do chefe do executivo, ele, com o auxílio dos ministros, ele assinava os atos, né? Executava os atos, bem como buscava, né, de uma certa forma, fazer valer a sua autonomia e o seu poder. Só que, além disso, no que diz respeito ao poder executivo, além dele ter esse papel no que diz respeito a sancionar, a executar e tudo mais, ele possuía uma garantia de inviolabilidade relacionada ao imperador, que era justamente o que diz respeito, quando nós falamos da inviolabilidade, é porque vinha expresso no artigo 99 que, sendo a sua pessoa inviolável e sagrada, ele era considerado como um soberano, como uma pessoa sagrada, ele não estava sujeito a responsabilidade alguma. Desculpa. E aí, nesse caso, nós podemos observar que a autonomia, a questão da inviolabilidade... Não foi... secou a garganta mesmo. Desculpa, viu, pessoal? No que diz respeito à questão da inviolabilidade, na questão da responsabilidade, nós temos uma prerrogativa muito grande hoje no que diz respeito ao Poder Executivo e também a questão da nossa figura do presidente, né? Então, há essa questão da responsabilidade, não que ele não tenha responsabilidade alguma, mas que nós sabemos as restrições nas quais ele pode ser julgado, ele deve ser julgado, certo? Então, isso aí já vinha desde aquela época relacionada à Constituição de 1824. E sobre o Poder Judiciário, o Poder Judiciário, ele tinha, né, ele era exercido através dos juízes. Os juízes e o poder, eles tinham independência, né? Eles tinham essa questão da independência que era prevista na própria Constituição. Só que esses juízes, eles eram nomeados pelo imperador e tinha uma questão muito importante no que diz respeito à inamovibilidade. O que seria isso, professora? É a questão de troca de juízes. Os juízes, eles poderiam, né, ser trocados, ser mudados de lugar a qualquer momento, independente do andamento do processo, independente da forma que iria iniciar o processo, se ele estava no decurso do processo ou não. Se fosse desejo do imperador trocar de lugar, né, trocar de região,
esse juiz, isso era feito e ele não poderia questionar, coisa que é muito diferente dos dias de hoje, né? Principalmente no que diz respeito ao Ministério Público e também a questão de alguns magistrados, que eles têm essa prerrogativa de não serem removidos, né, da localidade deles, garantindo, de uma certa forma, a independência e imparcialidade. Eles têm que, por si só, fazer essa solicitação de remoção. Eles não podem ser removidos, ser movidos de sessões para sessões, de locais para locais, sem a determinada expressa da vontade dele, ou bem como negociação, coisa que não existia naquela época, certo? Então, no que diz respeito ao poder judiciário, era interessante frisar essa questão da independência, né? Esse poder ele era independente, esse poder era expresso na própria Constituição, mas no que diz respeito de fazer valer o poder, no que diz respeito aos juízes, tinha essa interferência muito grande por não existir esse princípio, essa garantia hoje, que é a questão da inamovibilidade. Certinho? Eu acredito que está tudo ok. Ninguém falou nada, mas vamos lá. Sobre a questão do nosso Brasil Império, né? Continuando, nós estamos falando de 1824, nós estamos falando de uma época que reinava a questão do Império. É para não gerar polêmica. Oswaldo, eu tô até com medo do decorrer dessa aula, viu? Porque vai ter momentos aqui que é evidente a polêmica. Sobre o nosso Brasil Império, nós já estamos falando, né, da Constituição de 1824, e aí nós temos que falar de momentos que são marcos históricos no que diz respeito ao nosso Brasil Império, no que diz respeito à nossa legislação, né? E quando nós falamos do Brasil Império, uma marca primordial e registrada é a questão da escravidão. A professora, mas só teve a escravidão como destaque? Não, não só teve a escravidão como destaque, mas, entretanto, foi um dos principais pontos. Por quê? Os escravos, eles eram considerados como bens, eles eram considerados como propriedade. Lembra que a gente estudou na questão principalmente do povo feudal, a questão do escravo, né? Que não só porque o escravo ele era conquistado através das guerras ou conquistado através das dívidas, que as pessoas alienavam seus próprios corpos e viravam escravos. Não, não só por isso, mas sim pela representatividade de pertencer a um senhor, de pertencer ao seu feudo. E aí entra a esfera da escravidão, né? Aqui no Brasil, a gente já traz agora para a época do Brasil, na qual o escravo ele não tinha representatividade, o escravo ele não detinha de cidadania, algo simples, né? Mas ele não detinha de cidadania. E aí, por não ser conferido essa questão da cidadania e a gente saber como se deu mesmo a questão da escravidão no Brasil naquela época, até, né, a abolição, entre aspas, da escravatura com a assinatura da Lei Áurea, nós também temos ciência de que eles foram muito importantes no que diz respeito até aos movimentos sociais do nosso país. E aí, no artigo da Constituição, olha que coisa contraditória. No artigo da Constituição, o artigo 179 da Constituição, ela falava justamente sobre os preceitos da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Só que sabe o que era mais interessante relacionado a essa Constituição? No caso agora, pessoal, já estou falando da Constituição de 1789. Quando nós falamos dessa Constituição e falamos, né, do Brasil Império e da escravidão, o artigo, eu estou falando, corrigindo a Constituição, porque eu deixei 1824 e é 1789. O artigo 179 dessa Constituição tem dizendo que
sobre a Declaração dos Direitos Humanos, sobre do direito do homem, do cidadão, e fala e contradiz diretamente o que o Brasil vivenciou sobre a questão da escravidão. Então, nós temos essa questão aí da contradição da Constituição de 1824, na qual se fazia valer a monarquia, na qual era presente a escravidão. Nós tivemos, ao decorrer da história do Brasil Império, a escravidão de forma clara, de forma muito forte, né? Representada diversas vezes na nossa história, até os dias atuais. E aí vem a Constituição de 1789, falando sobre os direitos do homem, do cidadão, e tendo essa contradição muito grande de regimentos, de legislações, certo? Só que aí, em 1830, teve uma questão muito importante sobre o nosso Código Criminal, o nosso direito penal, que tem a ver com a escravidão. Por quê? Quando nós falamos desse Código, né, criminal, ele traz, primeiramente, em seu artigo, a necessidade da lei prévia para que houvesse o crime, que é nada mais do que o nosso princípio da legalidade hoje, certo? Tem que ter uma lei expressa para isso. Só que tinha outras coisas que vinham expressas nessa questão do nosso Código Criminal. Quais eram? A pena de morte por enforcamento, a questão da prisão com trabalho, a questão de prisão simples, banimento, a questão de vedação de penas cruéis aos cidadãos. E aí a gente tem um ponto importante, porque quando se fala da vedação de penas cruéis aos cidadãos, é referente aos cidadãos considerados, né, não considerados os escravos. Como eu disse, os escravos eles não detinham de cidadania, e por não deter de cidadania, eles não eram considerados como pessoas que poderiam não ser suscetíveis a penas cruéis. Então, só que a interligação das penas cruéis aos escravos, elas eram interligadas de forma econômica. Como assim, professora? Por quê? Se eu, enquanto senhora, né, enquanto dona de escravos, meus escravos, eles são julgados e recebem penas cruéis e até a questão da pena de morte, eu vou sofrer uma grande interferência econômica no que diz respeito à minha base da resolução e também da, como eu posso dizer, da efetivação das atividades perante a minha terra. Por quê? Eu tenho um escravo como trabalhador, justamente para gerar o lucro, né? Para trazer a questão da produtividade para mim. E eu perco esse escravo por envolvimento em alguma das partes, né? Em algum delito, então eu vou sofrer economicamente. Então, quando fala de vedação de penas cruéis aos cidadãos, vedados aos cidadãos, exceto os escravos, mas ainda tinha essa ressalva, a exceção da exceção relacionada aos escravos, sobre a questão da produtividade, sobre a questão de ser considerado como uma perca econômica para os seus senhores. E aí, a questão da escravidão no Brasil, ela vinha também de forma hereditária. Por que hereditária? Necessariamente os escravos, eles não possuíam cidadania, né? Eles eram considerados como um bem, eles eram considerados como uma propriedade, da mesma forma que os seus filhos, que as suas crias, né? Eles chamavam até de cria, pertencia também aos senhores. Então, essa questão da escravidão era muito forte na questão da hereditariedade também, por conta disso. E aí, nada mais que justo que, se o meu escravo ele teve uma cria, ele procriou, ele necessariamente, essa cria necessariamente é minha e vai gerar lucro, até porque está sendo criado, está sendo sustentado através,
né, das coisas que eu estou cedendo, da minha propriedade, da produtividade e do plantio da minha propriedade. Então, eles entendiam mais ou menos dessa forma no que diz respeito aos escravos. E aí, nós temos uma definição no livro de vocês, e nesse capítulo nós vamos falar muito dessa Flávia Lages de Castro, que ela traz justamente o seguinte: ela traz que o escravo, nesse momento histórico, é pessoa se for agente do crime e coisa se for vítima. Ele era considerado pessoa se fosse agente do crime, se ele cometesse o crime, e se ele fosse vítima, ele era considerado como coisa. Ou seja, respondia por atos criminosos e, caso fosse vítima, permitia que o seu senhor fosse indenizado. Além disso, pelas condições de res, evitavam-se penas mais graves aos escravos, já que sua morte ou invalidez causaria prejuízo ao proprietário. Essa definição nada mais é o que eu expliquei para vocês sobre a questão da interligação do escravo como fonte, o escravo sofrendo penas cruéis, ele estava justamente fazendo com que o seu senhor sofresse de forma econômica, né? Tivesse uma interferência muito grande nessa economia, nessa produtividade. Certinho? E aí, ao decorrer do século XIX, nós temos uma presença muito grande sobre questão de leis abolicionistas, né? Que foram criadas. Não só relacionada à questão de evolução, né, do direito no que diz respeito aos direitos humanos para os escravos, mas bem como justamente como marcos históricos para fazer essa divisão de água, considerado divisão de água no que diz respeito à escravidão. E aí, dessas leis abolicionistas, temos os destaques, nas quais são proibição do tráfico de escravos, né, que foi a partir de 1830. Nós tivemos a lei Eusébio de Queiroz, que permitiu a apreensão de embarcações com escravos a bordo. Tivemos a lei do ventre livre, que é filhos de mulheres escravas nasceriam livres. Lembra que anteriormente eu falei que os seus senhores, eles eram considerados como donos também dessa cria dos seus, que nada mais é os filhos dos seus escravos. Então, em 1871, houve essa lei do ventre livre. Tivemos também a lei dos sexagenários, que foi em 1885, que libertou os escravos com mais de 60 anos. E nada mais que importante, e a Suprema Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel, que aboliu a escravidão no Brasil. E aí há controvérsias doutrinárias, bem como há controvérsias no que diz respeito de posicionamentos até de juristas, sem ser doutrinadores, acerca da nossa Lei Áurea, a questão da abolição da escravidão. Que tudo no papel é lindo e maravilhoso, mas quando se fala da aplicabilidade disso, é totalmente diferente. Certinho, passando. E aí, nós chegamos na primeira proclamação da República, né? Nós saímos da questão do Império, do Brasil Império, e entramos nessa esfera da Primeira República, em 1889, que foi justamente nascida também através de um golpe militar. Por quê? Nós entendemos que naquela época a questão da suscetividade relacionada ao trono era muito grande. E aí, o Brasil ele estava passando por momentos, né, por momentos de crise, momentos complicados no que diz respeito à economia, em que o poder monárquico estava muito fraco, né, estava de forma muito fraca. E foi necessário, que é até considerado um golpe militar, né? Foi necessário essa questão da promulgação da República justamente para poder salvar
o Brasil. Eles consideram que iria salvar o Brasil. Roberto, a lei dos interginários é assim, se você conseguir... Oh, meu Deus do céu, Roberto. Se for parar pela CLT, né, as coisas que foram refeitas, as alterações que foram refeitas com 100 anos mesmo. Mas voltando aqui, pessoal. No que diz respeito à nossa proclamada República, né, de 1889. Ela veio de trazer esse regime federalista, mas de uma forma que assegurava a continuidade de alguns atos jurídicos, né, que foram expressos anteriormente na Constituição imposta por Dom Pedro. Então, teve essa questão de assegurar, de dar essa continuidade a esses atos jurídicos. E aí, um destaque muito grande no que diz respeito à proclamação da República, né, é justamente que houve a alteração do nome do país. O Brasil nada mais é que Estados Unidos do Brasil. Passa a ser chamado assim. Que coisa, não? E isso foi através de um decreto. Foi implementado através de um decreto e, juntamente com essa mudança do nome, houve o início da implementação da censura e também da execução, no que diz respeito às primeiras evidências de pena de morte para aquela época, certo? Então, é importante nós lembrarmos dessa questão da proclamação da República, com essa alteração do nome do país, com essa questão do regime republicano federalista que foi implementado, né? Foi apresentado e colocado em prática o início, justamente para poder, de uma certa forma, trazer uma segurança no que diz respeito à economia, no que diz respeito ao governo, que naquela época estava já sendo considerado... ruim não era nem a palavra. Eles estavam deteriorizando aos poucos no que diz respeito ao poder monárquico. Então, houve essa retirada e justamente a implementação da República, a proclamação da República. Em 1890, foi justamente o momento em que foi convocado, né, a eleição para as assembleias, para, na verdade, uma Assembleia Constituinte, na qual fosse legitimar a questão da República. E legitimar essa República, ela vinha também interligada a dois destaques importantes, né? Que era justamente a questão de alfabetizar, né, os cidadãos daquela época, principalmente os cidadãos do sexo masculino, pois eram eles que possuíam o direito do voto. Aí surge o início aí do direito do voto, a questão primordial desse direito relacionado aos homens, relacionado ao sexo masculino. E também nessa época, quando nós falamos do direito ao voto, é claro que o direito ao voto também já estava interligado àquele voto de cabresto. Então, nós já temos ciência no que diz respeito a isso. Foi feita a Assembleia, né? Foi feita essa votação, foi constituída essa Assembleia para poder fazer com esse objetivo de legitimar a República. E aí, nesse caso, surgiu a Constituição Federal de 1891. Essa Constituição de 1891, ela é marcada, como eu já disse várias vezes, que o nosso sistema jurídico brasileiro, ele é herança de um pouquinho de um pouquinho de outro, uma legislação americana, uma legislação francesa, uma legislação europeia, então, romana, nós temos muitas influências. E a Constituição de 1891, ela é marcada como
uma grande influência da Carta Magna norte-americana, né? Que aí vem oficializar por si só essa questão do regime republicano representativo. Então, essa Constituição ela vem trazer essa questão da representatividade, essa questão da democracia, né? A questão do poder do povo, emanando o poder do povo, essa necessidade da representatividade. E aí sai aquela figura de 4 poderes e entra a figura certa, correta, que é até os dias atuais, da questão dos 3 poderes. Então, quando nós falarmos de 4 poderes, ele está interligado necessariamente à Constituição de 1824 e essa transição, né, de Constituição, quando sai a questão do 4º poder e passa, de fato, a efetivação de apenas 3 poderes, é na Constituição de 1891. E aí ela traz os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Só que, quando nós falarmos de judiciário referente a essa Constituição, ele já teve uma diferença. O judiciário ele não estava mais na mão, né, do imperador, ele não estava mais na mão, aí, no caso, do presidente, do representante do povo, e sim, ele passou a ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal. E ele foi exercido de forma estrutural dual, que é considerado dual, que era tanto na esfera estadual como na esfera federal. E aí, o Supremo Tribunal Federal, ele possuía a questão de competência, tanto a competência originária, como também a recursal. Então, a figura do judiciário foi muito importante, houve essa alteração muito grande no que diz respeito a ser representado pelo Supremo Tribunal Federal, certo? E aí, com essa questão do avanço que foi tendo relacionado ao judiciário, também a questão de necessidade, né, relacionado à efetivação desses 3 poderes, houve o reconhecimento da nossa jurisprudência como fonte do direito. A jurisprudência, nos termos do artigo da Constituição, salvo engano, do artigo 59 da Constituição daquela época, veio justamente para dar essa competência, dar esse reconhecimento às jurisprudências como fonte do direito. A Constituição de 1891, ela teve um marco histórico no que diz respeito ao direito de família. Nós estudamos sobre a questão da interferência da Igreja, né, a interferência e também a parceria da Igreja com o Estado, no que diz respeito a regimentos, no que diz respeito à organização da sociedade. E quando nós falamos do direito de família, lembra que o casamento, ele era religioso por si só, ele era considerado, né, tinha efetividade perante a Igreja e por si só já estava valendo? Nessa questão, com o advindo da Constituição de 1891, a instituição do casamento passou a ser também civil. Houve o rompimento da Igreja e do Estado e passou a ter o casamento religioso e o casamento civil. E aí essa terminologia, né, esse instrumento do casamento civil, ele iniciou nessa Constituição e ele foi trazido até os dias atuais. Ele veio perdurando através das evoluções, no que diz respeito à evolução jurídica, bem como também na evolução da sociedade. E hoje nada mais é, nós entendemos, em relação a várias religiões, que há o casamento no civil, que nada mais é como a celebração de um contrato, né? Você está assinando um contrato com uma outra pessoa frente ao casamento, e aí é escolhida a questão do regime de bens a ser seguido, e você faz o seu casamento religioso, se quiser, e de acordo com a religião que você segue. Não tem necessariamente a obrigatoriedade de seguir o cristianismo, o catolicismo, certo? Então, outro marco muito importante sobre essa Constituição foi esse rompimento da Igreja com o Estado
no que diz respeito ao direito de família. Tá tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu só pegar o carregador aqui. Certinho, então. Então, vamos lá. Nós falamos dessa contribuição, dessa mudança no que diz respeito ao direito de família, né? Ao direito de família. E aí, agora nós vamos falar sobre o direito penal, porque houve alterações, né, na questão do direito penal também, em relação principalmente à instituição do Código Penal, porque foi instituído o Código Penal que trouxe alguns avanços, né? No que diz respeito ao direito penal, à questão das penas, da aplicabilidade naquela época, bem como também os avanços no que diz respeito aos princípios, instituindo os princípios da legalidade e da territorialidade, certo? Então, houve essa questão da instituição desses princípios e tinha também a questão da progressão da pena e da imputabilidade. Então, tivemos esses avanços, né? Houve essa questão de implementação de princípios e também, é claro que a gente tem que observar que, por mais que nós falamos de evoluções, né, por mais que nós falamos de atualizações, de instituições de princípios, nós temos que atentar à realidade como hoje também, para se instituir um princípio, para determinar a aplicabilidade de uma lei, ela vai ser aplicável, ela vai ser efetivada através da nossa realidade perante a sociedade. O direito nada mais é que isso, ele se adequa à realidade, ao modo como a sociedade está vivendo, né? Claro, na sua aplicabilidade. Então, considerando essa questão da sociedade da época, quando nós falamos, né, do tipo penal no que diz respeito principalmente ao crime de estupro, que era previsto no artigo 268, no que diz respeito à mulher, é muito interessante isso. Se a vítima fosse uma mulher virgem ou não, mas honesta, a pena era maior se comparada ao estupro de uma mulher pública ou prostituta. E mesmo assim, nós temos aí duas coisas evidentes. As questões do favorecimento, né, para o lado masculino, no que diz respeito à aplicabilidade da pena, como também a deteriorização no que diz respeito à figura da mulher. Se a mulher é considerada, né, virgem ou não, mas ela é honesta, se é uma mulher honesta, a pena do crime de estupro contra ela é justamente maior, só por ela ser honesta. Agora, aquela outra mulher, por mais que é considerada pública ou prostituta, a pena vai ser menor. De uma certa forma, instiga o acometimento do estupro justamente para as pessoas mais vulneráveis, que era considerada a mulher pública ou prostituta. Olha para você ver como eu considero como errado a aplicabilidade, mas é como eu disse, é a questão da época. Nós sabemos que hoje a realidade é totalmente diferente, mas para aquela época isso era comum, isso era considerado como normal, a aplicabilidade das penas perante essas coisas, certo? Então, foi com direito penal aí que eu finalizei essa parte dessa Constituição de 1891. Agora, nós vamos adentrar numa era que é chamada Era de Vargas,
que é uma era na qual nós temos duas constituições. Ela é marcada também por duas constituições. Então, a gente sai dessa esfera da Constituição de 1891 e passamos para a esfera de uma Constituição de 1930. Só que a época de Getúlio Vargas, né, a era Vargas, ela foi marcada não só por essa questão das duas constituições, a Constituição de 1934, bem como também a Constituição de 1937, mas foi marcada por causa de alguns avanços legislativos, né, considerados avanços legislativos daquela época. Getúlio Vargas, ele assumiu, né, o posto do governo provisório, era considerado, ele assumiu esse posto desse governo de uma forma provisória, até porque ele veio para fazer essa transição, né, na busca incessante de, de colocar a aplicabilidade de um governo provisório para fazer essas alterações legislativas e se tornar como se fosse um Estado novo. Ele buscava essa questão do Estado novo, mas nós vamos ver mais à frente que existe um representante, sim, do Estado novo, e não foi Getúlio Vargas. Então, ele fez, né, o edito de um decreto, o decreto número 19.398, que veio justamente para atribuir plenos poderes a esse novo governo, dissolvendo o Congresso Nacional e suspendendo as garantias constitucionais. Ele vem aí, quando nós falamos era Vargas, é interligado também sobre a ditadura de Vargas, porque é aí que nós começamos a ver essa figura da ditadura presente no nosso governo. Claro que existe o período do regime militar, da ditadura militar, mas essa era de Vargas aí, ela antecedeu o golpe da ditadura mesmo, e ela teve esse início, essa representatividade. Só que houve marcos históricos positivos no que diz respeito à era de Vargas. E, dentre a questão das duas constituições que nós tivemos, em 1932, né, antecedendo a primeira Constituição dele de 1934, houve a promulgação de um decreto, o 21076, que foi justamente o Código Eleitoral. Então, ele promulgou essa questão do Código Eleitoral, fazendo existir a nossa Justiça Eleitoral. E, consequentemente, foi instalado o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e os TRS, que é os Tribunais Regionais Eleitorais, que se fazem presente na nossa instituição jurídica até os dias atuais. E um dos marcos também dessa época, dessa questão da instituição do Código Eleitoral, bem como da Justiça Eleitoral, foi a questão do voto secreto e o voto feminino, né? As mulheres começaram a ter representatividade com o seu sufrágio, com o seu voto perante as eleições. Só que, volto a reafirmar, nessa época consistia ainda a questão do voto de cabresto, a questão daquele não sei se algum de vocês já assistiram um filme de Mazzaropi, que mostra justamente isto, retrata justamente isto, referente ao voto de cabresto, que era os grandes senhores levando os seus trabalhadores, levando as pessoas, né, que eram submissas a eles, para poder votar naquele representante que eles queriam, que eles falavam que é o certo. E existiam muitas pessoas que perdiam também até as próprias vidas por não ter votado em quem os senhores queriam. Então, essa questão aí do voto de cabresto é muito presente. Só que outra coisa muito importante referente à era Vargas era justamente a nossa capital. A nossa capital nessa época era Rio de Janeiro, ela era a capital do país. E aí, a sede,
né, dessa justiça eleitoral, ela se fazia presente no Rio de Janeiro e não como foi posteriormente colocado em Brasília e até está nos dias atuais, certo? Outra coisa muito importante foi a questão que ele fez relacionado à Assembleia Constituinte para poder criar, para poder escrever a Constituição de 1934. Né? Nós falamos da instituição do Código Eleitoral, da Justiça Eleitoral em 1933, e aí em 1932, e aí em 1933 foi escolhido, né, foi convocado uma assembleia na qual estava criando a nossa Constituição promulgada em 1934. E quais foram esses destaques relacionados a essa primeira Constituição da Era Vargas, né, dessa primeira etapa da Era Vargas? Ela preservou a questão do regime federalista, bem como essa questão do presidencialismo representativo, a questão do presidencialismo representativo. Ela destaca, no que diz respeito ao seu artigo 113, sobre as garantias judiciais ao cidadão, e aí nós temos o surgimento do habeas corpus, nós temos a questão do mandado de segurança individual sendo implementado, né, sendo apresentado, e ela instituiu a questão da Justiça do Trabalho. Foi criada a Justiça do Trabalho, mas a Justiça do Trabalho não foi criada, vou regulamentar as relações trabalhistas e vou colocar aqui na Constituição de 1934, por livre e espontânea vontade. E não, foi por livre e espontânea pressão, porque houve uma exigência muito grande da população, porque estava aumentando cada vez mais o número de trabalhadores no que diz respeito à esfera urbana, né? E tinha que ser regulamentado não só pela necessidade dessas relações trabalhistas, mas bem como pelas garantias dos próprios patrões, né? Dos próprios senhores. Tinha essa necessidade, uma vez que a nossa Lei Áurea já estava assinada, a escravidão estava abolida, né? Então, necessariamente, não poderia existir mais o trabalho escravo. E sim, houve essa necessidade, por esse aumento dos trabalhadores urbanos, a necessidade de regulamentar essas relações e de deixar a pratos limpos. Mas é como eu sempre falo, tudo no papel é muito lindo, a aplicabilidade era diferente. Por mais expresso na Constituição de 1934, a questão da justiça do trabalho, a questão dos direitos, né, referente aos trabalhadores, nem sempre esses direitos eram respeitados. Acredito eu, e dando uma opinião no que diz respeito aos dias atuais, nunca foi observado, nunca foi de forma efetiva o respeito relacionado aos direitos dos trabalhadores. A cada época que se passa, há uma necessidade de remodulação, né, de adequação, e que, ao invés de melhorar para os trabalhadores, acaba piorando a situação, a aplicabilidade. Para os patrões, para os grandes empresários, isso, no que diz respeito à retirada de algumas garantias, de alguns direitos trabalhistas, para eles são tranquilos, porque há uma questão da interferência do bolso deles positiva para eles, mas em relação aos trabalhadores é de forma negativa. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, viu, pessoal? Sim, passando desse momento, né, da nossa Constituição de 1934, ela não durou muito. Ela não perdurou como as demais, passando por vários anos. Em 1937, foi feita uma nova Constituição, né? Houve a necessidade de uma nova Constituição, mas houve a necessidade por quê? A questão é que o Brasil ele estava vivendo novamente um momento de instabilidade política. E aí existia uma presença muito grande, né, que estava ocorrendo, não só no Brasil,
mas em outros países, a ascensão do fascismo e do comunismo. E aí, por si só, fez com que fosse feita, né, ensejou essa questão da decretação de estado de sítio por Vargas. Vargas, ele fez essa questão da decretação do estado de sítio porque ele buscava, né, essa segurança sobre a instabilidade política que estava ocorrendo. E aí, com o fim do mandato presidencial se aproximando, né, Vargas tinha decretado a questão do estado de sítio e ele viu que tinha uma negativa no Congresso Nacional, justamente para poder renovar essa questão do estado de sítio. Acabou que o governo forjou um documento, e nesse documento vinha com um suposto plano comunista, né, já para ter a tomada do poder, já para ter essa questão dessa tomada do poder. E aí, de acordo com essas movimentações, de acordo com esses rumores, né, essas agitações que tinham, o presidente Vargas, ele decidiu por si só fechar o Congresso Nacional, né, ele extinguiu a questão de partidos políticos, e foi quando ele fez isso e acabou outorgando, né, decretando a questão da Constituição de 1937. Então, o marco histórico dessa questão da Constituição de 1937, ela tem caráter autoritário, ela é apelidada de polaca. Por que ela é apelidada de polaca? Porque ela justamente teve interferência no que diz respeito às cartas polonesas, a questão das cartas italianas, né, as cartas magnas, que eu falo, as constituições, né, polonesa, italiana, teve a portuguesa também, então por isso ela é considerada como polaca. Teve a questão do poder concentrado no Executivo Federal e houve o fechamento do Congresso Nacional. E esse fechamento desse Congresso foi considerado como por tempo indeterminado, né? Também. E ele foi simbolizado, essa movimentação, esse período, como um golpe do Estado Novo. Lembra que anteriormente eu falei que Vargas ele veio de forma, né, a ser constituído, assumindo o governo de forma provisória, justamente por conta disso, porque através de 1937 foi quando ele começou a falar que precisava ter um Estado novo, e já que foi feito a questão da adequação de algumas legislações, a instituição de algumas legislações, era necessário um Estado novo. E aí é quando começa, de fato, a ditadura de Vargas, até porque a Constituição foi outorgada. E aí nós temos a representatividade de retrocessos em termos de democracia, em termos de direitos humanos, em termos de relação entre os direitos pessoais, individuais e também no que diz respeito a uma busca incessante pelo bem da coletividade. A gente tem aí, quando nós falamos dessa questão do retrocesso da democracia, a representatividade do povo, ela se torna mínima, né? Quando começa a vislumbrar, quando procura atingir de uma certa forma os direitos particulares, as necessidades particulares e não o bem da coletividade. Dessa era Vargas, né, desse período de 1930 a 1945, houve destaques legislativos também, principalmente interligado à nossa Constituição de 1937. O Código Penal nosso sofre mais uma alteração, né? Tem mais uma mudança e tem, querendo ou não, eles consideram como evolução, automaticamente que institui essa questão do processo penal. Em 1941, vem essa apresentação do processo penal como um código. E aí, como já tinha instituído, né, a questão da justiça do trabalho, foi necessária a formulação
da consolidação das leis trabalhistas, que nada mais é que uma reunião, uma reunião legislativa, que uma compilação das legislações trabalhistas vigentes, justamente com essa necessidade constitucional de regulamentar as condições dos trabalhos, né, as condições das relações trabalhistas. E aí é importante frisar que nesse momento também há uma certa inquietação, uma certa movimentação, né, trabalhista dos trabalhadores no que diz respeito a essa necessidade de condições de trabalho, de melhorar essas condições de trabalho da época. E eles buscavam essas melhorias, né? Aí nós temos essa luta muito grande desde a época de Vargas e vem perdurando até os dias atuais sobre a questão social, sobre a questão trabalhista, e justamente durante essa considerada República Velha, né? No qual Vargas estava tentando instituir um Estado novo, certo? E aí nós temos mais uma vez essa questão da conceituação, né, de Flávia Lages no que diz respeito à consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Ressalta a subordinação dos sindicatos ao governo, subordinando a sociedade ao governo com o objetivo de reduzir conflitos sociais. De uma certa forma, era apresentando que a autoridade ela se dava, né? Ela era necessária e era expressa pelo governo. Todos estavam submissos ao governo, independente de lutar, de ter essa luta por melhoria, essa luta das classes por melhorias no que diz respeito às relações trabalhistas, às codificações, né, legislação trabalhista, mas todos eram subordinados ao governo, eram subordinados ao Estado. Então, independente dos sindicatos e suas representatividades, o governo prevalecia, o governo que comandava. Certo. Chegamos a um ponto no que diz respeito ao nosso regime militar. Nós temos aí, finalizamos falando da questão de Vargas, né, sobre a questão da CLT, um ponto positivo no que diz respeito à CLT. Só que aí nós chegamos a um fim, né, da ditadura de Vargas, dessa época de Vargas, com essa inquietação frente aos sindicatos, frente a alguns movimentos, né, principalmente a greve relacionada à instituição da CLT. Porque, como eu disse anteriormente, o Estado, por mais que existia o sindicato para ter a representatividade, né, desses trabalhadores, a busca da representatividade desses trabalhadores, da luta pelos direitos, mas o governo, o Estado, era que comandava. E aí começou a crescer a questão dos movimentos sindicais, começou a crescer as revoltas, as greves, né, que naquela época era até vedada a questão da greve. Hoje é uma garantia, mas naquela época era vedada. E aí, com essa questão dessa intensificação no que diz respeito às greves, o governo ele não deixou barato também, não. Ele teve que, de uma certa forma, instituir uma resposta violenta para o que estava acontecendo. E aí foi justamente quando se deu, né, nesse período já da Constituição de 1946, né? Já teve essa transição para a Constituição de 1946, que é quando ocorre a questão de Getúlio, ele sai do poder e começa a ter, mais necessariamente ele volta depois ao poder em 1951, mas tem essa questão do país estar marcado justamente por conta de um processo de industrialização e de fortalecimento do setor urbano.
Por mais que ocorriam as greves, por mais que ocorriam os conflitos sociais, né, tinha essa presença da questão do fortalecimento no que diz respeito à industrialização. E aí, a democracia, de uma certa forma, se mostra frágil novamente e ocorre a questão das intervenções militares. Uma vez que a democracia está frágil, nada que está meio que fora do controle por causa dos conflitos, né, das movimentações, das reivindicações sociais, o único meio de se manter organizado era uma intervenção dos militares. E aí ocorre a intervenção dos militares durante 2 vezes, que foi a primeira vez aí nesses meados de 1950, de 1946, 1950, 1951, e aí que foi justamente durante a eleição de Juscelino Kubitschek, e a segunda interferência militar, que foi em 1964, né, que de fato é considerada aí como a ditadura militar, é marcado como essa questão da ditadura militar. E aí, ou também chamado, também tem pessoas que dão essa nomenclatura de golpe de 64. E aí, quando eu falei que a gente ia chegar em um tema político, e num tema, de uma certa forma, é um tema político, como também um tema considerado, assim, muito intrigante, para não dizer outra palavra, nós temos a consciência de que foi instituída essa questão da ditadura militar. E aí há quem considera que foi um golpe em 1964 e há outros que consideram que não foi. Então, nós temos essa divergência de pensamentos em relação aos brasileiros, certo? Mas no que diz respeito à questão dos aspectos jurídicos voltados para esse regime militar, nós temos a questão de que o regime militar ele veio, né, justamente com a queda do governo de João Goulart. Através dessa queda do governo de João Goulart, ele foi instituído os atos institucionais, iniciando pelo AI-1, né, o ato institucional 1, e esse ato institucional foi quando, de fato, instalou a questão do regime militar, foi, né, de forma para instalar de forma efetiva essa questão do regime militar. Foi quando foi concedido ao legislador poderes, né, constituinte, foi constituído poderes de legislador constituinte aos revolucionários. Os militares, eles passaram a ter o poder de elaborar as normas, né? Nós tivemos, desculpa, a Constituição de 1946, ela foi mantida, mas ela teve essa questão das interferências, das modificações, né, relacionadas ao AI-5. Então, houve essa manutenção, essa continuidade da Constituição de 1946, entretanto, teve algumas emendas constitucionais justamente para inserir essa questão dessas modificações do AI-5 e houve a suspensão de garantias constitucionais, né, onde permitiu que o decreto de estado de sítio fosse feito pelo presidente, fosse instituído pelo presidente. E aí nós temos a considerada vitória da chamada linha dura. Foi justamente com o início do ato institucional considerado AI-1, que é o que instaura, né, que efetiva o regime militar, que nós temos essa presença sobre a questão da linha dura se fazendo presente. A colega colocou sobre a questão de disciplinas interativas, pessoal. Pessoal, vocês estão fazendo as atividades do AVA, né? Vai ser pontuada. Então, vamos lá. Seguindo, eu vou trazer aqui alguns atos institucionais, mas não necessariamente a ordem completa e a quantidade exata.
Só estou trazendo aqui os que foram sugeridos até pelo módulo de vocês para a gente estar comentando, certo? Então, vamos lá. O AI-2, né? O AI-2 foi em 1965. Ele foi feito pelo presidente Castelo Branco. Ele veio como modelo de restauração dos poderes do AI-1, onde investiu os militares de poderes permanentes, extinguiu e reorganizou partidos políticos, né? E tornou a questão dos partidos políticos que eram interligados a João Goulart inelegíveis, tirando a possibilidade de concorrer, né, às eleições. Excluíram da apreciação judicial os atos praticados pelos comandantes do regime, e aí, no caso, eram aqueles atos praticados, né? Começa aí a questão que fala até da tortura, a questão aqueles atos cruéis, né? Relacionados ao regime militar. Então, eles excluíram de apreciação judicial, eles não iriam ser julgados por esses atos que estavam cometendo, esses atos praticados. Cassou os direitos políticos e permitiu a liberdade vigiada, suspendendo a liberdade de comoção, a questão do direito de ir e vir. Olha aí, se fosse para analisar frente à nossa Constituição Federal de hoje, estaria sendo infringido um direito constitucional, uma garantia constitucional, que é justamente a questão do direito de ir e vir. Ele cassou direitos políticos está interligado também ao direito do voto. Hoje é uma garantia constitucional nossa. Então, existem, né, linhas de raciocínios políticos que defendem um retorno, mais necessariamente do AI-5, mas quando fala que há necessidade de implementação de atos institucionais, eles não imaginam de fato, eles não estudaram de fato como ocorreu e quais são as consequências desses atos institucionais. Então, é aí que quando fala daquela questão do pensamento crítico, né, que nós temos que ter como estudantes de direito, é justamente que quando escutar os juízes perante a internet, né, os juízes, os doutrinadores jurídicos da internet falando algo que eles não possuem precisão, é justamente a gente ter uma bagagem e nós sabermos o conteúdo para poder explicar melhor, certo? Achei que era até alguma dúvida do conteúdo. Então, vamos lá. Seguindo aí, nós temos o AI-3. O AI-3, ele foi também instituído pelo presidente Castelo Branco e uma medida, né, foi a adoção da eleição indireta nos estados, como ocorria na União. Então, o posicionamento frente ao AI-3 é relacionado à questão mais de uma eleição indireta. O AI-4, ele foi, né, em 1966, ele foi pelo presidente também Castelo Branco, e foi quando convocou o Congresso Nacional, que estava fechado desde a época de Vargas. Lembra que Vargas, ele fechou o Congresso Nacional de forma, por tempo indeterminado, pois o presidente Castelo Branco, ele vem com o Ato Institucional 3, em 1966, justamente para poder fazer, né, essa convocação, essa abertura novamente do Congresso Nacional para votar uma Constituição para 1967, que é cópia da anterior, né, cópia da Constituição anterior de 1946, entretanto, houve justamente na Constituição a inclusão desses atos institucionais e também de novos poderes ao Executivo. Então, houve a inserção de novos poderes do Executivo. E aí, o tão comentado, né, ultimamente, o Ato Institucional 5, o AI-5, defendido, né, principalmente pelos filhos do governo, do presidente do governo atual, ele foi imposto pelo presidente Costa e Silva,
né? O presidente Costa e Silva, ele, em resposta às greves, em respostas à pressão popular que estava ocorrendo, né, devido às alterações e às buscas de regulamentar melhor a questão da relação trabalhista, buscando melhores salários, a questão da pressão popular, né, justamente também sobre a questão de adversários políticos, foi que foi instituído, foi que assentou-se a censura interligada aos meios culturais e de comunicação. Houve também o aumento do domínio sobre o legislativo, onde suspenderam-se os direitos políticos, assim como os direitos de magistrados. Então, foram suspensos os direitos de magistrados. Houve, né, a questão de que o Congresso Nacional ele entra novamente em recesso, e aí entra agora de novo por tempo indeterminado. Houve a vedação da utilização do habeas corpus em crimes políticos, né, permitindo a prisão por até 60 dias, e sendo que 10 dias era de incomunicabilidade, então a pessoa ficaria presa sem ter comunicação com ninguém, com o advogado, que seja, com ninguém. E era justamente durante os inquéritos policiais que eram feitos durante esses 10 dias que aconteciam as medidas, né, os atos de torturas que, de uma certa forma, continuavam ser, né, feitos por esses militares que possuíam a questão como eu posso dizer, a questão da apreciação judicial. Eles cometiam esses atos e não eram julgados por esses atos. E é aí que nós temos o período mais macabro no que diz respeito ao nosso regime militar, no que diz respeito à nossa ditadura militar. E isso aí, pessoal, até mais na frente, no final da nossa aula, eu vou trazer para vocês algumas considerações, né, alguns textos, artigos e também filmes interessantes para vocês assistirem, para vocês entenderem como de fato aconteceu, né? Tem uma representatividade muito grande. E se não quiserem seguir as indicações da professora, pode também pesquisar na internet, que existe muito material que traz de forma clara e sem ser sensacionalista no que diz respeito a essa época, certo? Então aí eu peço para vocês, né? E nós estamos falando aqui sobre a questão do regime militar, nós já temos uma base muito boa relacionada ao nosso ensino médio também, que quando nós falamos do regime militar, quando nós falamos do AI-5, o AI-5, esse ato institucional 5, ele não é uma medida que pode ser instaurada como resolução de todos os problemas. Nós tivemos aí tá certo que há um sensacionalismo no que diz respeito à mídia, em determinada repasse de informações, mas isso não significa que nós deveremos voltar à época da censura no que diz respeito aos meios culturais também e o de comunicação. Tem essa questão do domínio, né, sobre o regime militar, sobre o legislativo, ele que impetra relacionado à questão das leis, ele faz as leis e faz valer as leis, né, a aplicabilidade, suspendendo por si só outras leis que trazem um conforto para a população. Vem essa questão de suspensão dos direitos políticos, não existe essa questão de direitos políticos nessa época. Assim também como os direitos dos magistrados são suspensos. E aí nós temos a questão da utilização do habeas corpus, que hoje é considerado como um remédio constitucional, né? Está na esfera dos remédios constitucionais, mas que naquela época não podia ser utilizado justamente para que a prisão durasse os 60 dias e dentre os 10 primeiros dias, com a incomunicabilidade que era expressa, que era regulamentada a ser cumprida, pudesse ocorrer os inquéritos policiais e, consequentemente, os atos de tortura, né, naquela época.
Oswaldo, Adair, tem algum posicionamento, alguma contribuição sobre essa parte do conteúdo? Estou falando o nome dos dois colegas, porque eles costumam dar contribuições, né, na aula, mas também quem se sentir à vontade sobre a questão do regime militar pode falar, certo? Do AI-5, né, do Ato Institucional 5, nós vamos trazer agora o AI-13, né, que foi justamente em 1969, ele foi baixado por uma junta militar em razão da ausência do presidente Costa e Silva. Então, foram dois atos, né, institucionais, o AI-13 e o AI-14, que foram instituídos e foram baixados pela junta militar por conta que estava ausente o presidente Costa e Silva. Ele tratava sobre a questão de banimento de brasileiros indesejados pelo regime. Olha para vocês verem como era a questão. Bania-se os brasileiros natos, relacionados que não estavam de acordo, que não estavam seguindo as diretrizes do regime, e esse banimento, em nenhum momento, eles colocavam expresso como seria feito, e aí que entra a questão da tortura, a questão, né, das mortes que tiveram. Nós temos também, teve um acontecimento há uns meses atrás, salvo engano, na verdade, no ano passado, relacionado ao pai do presidente da OAB, né, que ele sofreu durante o período militar, do regime militar. Houve o desentendimento dele no que diz respeito com o presidente, mas é só justamente para vocês entenderem essa questão do banimento, né? Que muitas pessoas sumiram naquela época, e sumiram de uma forma que não se sabem se morreram, se foram mortas, né? Se elas fugiram para outros países, porque houve a questão de migração para outros países, no que diz respeito ao medo, né, do que estava acontecendo aqui naquela época, mas nesse AI-13 ele permitia que os militares fizessem valer o banimento de brasileiros indesejados pelo regime. No AI-14, ele vinha com a possibilidade de pena de morte, prisão perpétua, banimento ou confisco envolvendo adversários do regime militar. Isso por si só já se explica, e eu acredito que se eu acabar adentrando em exemplos aqui, pode estar infringindo algumas pessoas no pensamento, mas eu deixo essa questão de pensamento crítico para ser instaurado em vocês. Quando nós falamos de ideologias políticas, nós temos que ter consciência de que, em alguns momentos, nós vamos ser instruídos e também instigados a debater de temas que não sejam confortantes, que não sejam temas confortáveis para o nosso pensamento. Às vezes a gente vai ter que dar um posicionamento frente a algo que a gente não concorda, mas tem que ser de uma forma imparcial. Então, sobre essa questão do regime militar, é interessante que vocês analisem essa questão dos atos institucionais que foram feitos naquela época, que foram apresentados naquela época, justamente para vocês entenderem o que foi passado durante a ditadura militar, bem como também, posteriormente, trazendo esses efeitos para os dias de hoje. Certinho? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa questão do regime militar? É polêmico. Concordo com você, Oswaldo. É polêmico mesmo, essa questão. Mas aqui é só para nós entendermos mesmo a base do direito e as transformações que ocorreram com a nossa legislação e a evolução, né, claro, do nosso ordenamento jurídico.
certo? Temos vitórias posteriormente. Existem momentos macabros, como também momentos de luz, estilo iluminismo. Saindo desse processo, né, dessa questão do regime militar, nós temos, no qual o regime militar, né, a ditadura militar, nós temos por si só o esquecimento da democracia. Existe essa questão do esquecimento da democracia. Nós vamos adentrar justamente no processo de redemocratização e a Constituição Federal de 1988. Nós estamos caminhando aí perante essas constituições e vamos finalizar, né, a aula de hoje com essa questão da Constituição Federal de 1988. Então, para nós entendermos, né, essa questão justamente do fim da ditadura militar, né, o período do fim da ditadura militar, que foi justamente ali pelos anos de 1970, nos anos de 1970. E aí o Brasil continuava, mesmo assim, que passou por um momento de ditadura, né, buscando um crescimento muito grande da economia, o Brasil ele vivia uma crise econômica novamente, e aí cada vez mais forte, porque era considerada como o fim do milagre brasileiro, né? Esse período, essa redemocratização, ela teve o início com a queda do regime militar e foi marcada com o fim do milagre brasileiro, que foi justamente instaurado pela crise econômica desses anos 70, onde a economia, ela alcançou taxas que variavam, salvo engano, de 13% a 15% relacionada ao ano. Então, você vê que o período no qual esse crescimento ele estava assim, muito baixo, ele não estava um crescimento alto e, consequentemente, gerou essa questão dessa crise econômica. E aí tinha aquela visão no que diz respeito ao petróleo, que seria o salvador da pátria, só que o preço foi aumentando, né, no que diz respeito no mercado internacional e, ao mesmo tempo que aumentava, caía. Então, fazia essa oscilação muito grande, no qual o petróleo brasileiro ele foi perdendo peso. E aí, consequentemente, foi até chamado aquela questão de choques do petróleo. Tem uma terminologia falando de choques do petróleo. Nessa época, por volta aí, basicamente de 1978, nós tínhamos, né, estávamos exercendo, quem estava exercendo o governo era justamente o general Ernesto Geisel, e no ano de 1978, foi justamente ali próximo do final do seu governo, ele recebeu algumas pressões, né, populares, principalmente de cunho democrático, no que diz respeito à questão da economia, a questão de, mais uma vez, as classes, né, sindicais, as classes representativas dos trabalhadores, eles buscavam melhores condições de trabalho, eles buscavam o fortalecimento, né, dessa representatividade popular, dessa representatividade da classe. E aí é quando o sindicato, eles passam a ganhar mais forças do que eles tinham e eles vêm representar de forma clara os direitos, né, as melhorias no que diz respeito a melhores salários e condições de trabalho para os operários. E aí nós temos a representatividade do ABC paulista, né, que naquela época era como se fosse a principal, no que diz respeito à industrialização, era o principal polo da economia do Brasil, por conta das grandes empresas que tinham e que têm até hoje, né, como destaque lá. E aí, nós, sabendo que esse direito de greve é vedado, eles deixaram por respeitar essa vedação, para não dizer outras palavras. Eles procuraram, de forma clara, aumentar cada vez mais as movimentações sociais, né, as movimentações sindicais, onde
o direito de greve foi desrespeitado. Hoje, como eu disse, é garantia fundamental. E aí foi quando começou essa questão justamente dos líderes sindicais. Eles começaram a ser presos, uma vez que a greve ela não poderia ocorrer. E como eles eram cabeças, os representantes, né, eles eram os que estavam sendo presos e perseguidos também pelo regime naquela época. Claro que sempre ocorria aquela questão da resistência, sempre ocorria a questão de que, por mais que a situação brasileira, né, que a forma que o Brasil estava sendo governado, estava sendo regido, era diferente da época da ditadura militar, mas tinha essa questão de perseguição, sim, essa questão de busca, de apreensão no que diz respeito a esses líderes sindicais, e que eles eram muito perseguidos nessa época. Em 1979, né, pulando aí já para 1979, que é onde também existe um marco muito importante para o nosso direito brasileiro, foi justamente quando houve a emenda constitucional número 11. Essa emenda constitucional número 11, ela veio por si só para finalizar, de fato, a questão da época do regime militar, porque foi através da emenda constitucional em que, no seu artigo 3º, foi revogado o AI-5. Então, a redemocratização, ela, de fato, aconteceu a partir, né, da emenda constitucional número 11, em 1979, com a revogação do AI-5. Aí sim, acabou aquele período, de fato, do regime militar e passou, de fato, a voltar a democratizar o nosso país, a busca pela a nossa Constituição, em busca de respeitar as garantias fundamentais. E aí, o ano de 1979, ele é marcado por isso, por essa questão da publicação da emenda constitucional, vem a volta das garantias fundamentais, a democracia, ela volta a avançar, ela acorda, né, como se fosse, ela acorda e volta a avançar, só que é observado que, ao mesmo tempo que a democracia ela avança, ao mesmo tempo que é revogado o AI-5, os efeitos no que diz respeito aos atos praticados, né, que já foi falado aqui novamente, mas os atos praticados pelos militares na época da ditadura militar, na época do regime militar, eles são ressalvados e eles não são levados à apreciação judicial, né? Eles são excluídos da apreciação judicial. É como se tivesse tendo um perdão por tudo que eles acometeram, que eles cometeram também, e não serão julgados. E até os dias atuais, né? Nós temos essa questão desse impasse aí muito grande no que diz respeito aos atos praticados naquela época. Teve a representação da OAB no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, justamente com o pedido, né, de anulação dessa parte aí de excluir de apreciação judicial aqueles atos daquela época, mas, no entanto, não foi de maneira satisfatória, não atingiu, né, o que eles desejavam e foi julgado improcedente. Uma vez que, com essa questão da transição para a democracia, justamente esses atos acometidos durante o regime militar, né, que era até já direcionados como tortura, a corte ela entendeu que o poder judiciário ele não poderia e não caberia a ele essa questão de tal decisão de reavaliar esses atos, de uma certa forma apreciar judicialmente esses atos. E aí, por si só, foi mantido novamente essa cláusula, e aí julgou improcedente esse pedido do presidente da OAB. Ao mesmo tempo que nós falamos dessa questão, desse pedido, né, de apreciação da OAB, é interessante lembrar da questão da criação da lei de anistia,
né? A lei de anistia ela veio, de uma certa forma, justamente para regulamentar essa questão desses efeitos, né? Essa questão das condenações no que diz respeito a crime de terrorismo, de assalto, de sequestro, de atentado pessoal, muitas vezes que eram acometidos por diversos militares, por diversos torturadores. Naquela época poderia ser considerado também como profissão a questão de torturadores. E eles foram muito beneficiados no que diz respeito a essa lei de anistia. Esse é um ponto que é discutido até os dias atuais. Lembra que eu comentei aqui que teve um impasse, todos devem lembrar, a questão do impasse do presidente da OAB com o presidente do Brasil? Pois bem, o impasse muito grande no que diz respeito justamente a esses atos, a levar, a solicitação de levar a apreciação judicial, tudo que ocorreu naquela época, mas que, como de fato eu falei, foi julgado improcedente e por si só ainda faz valer essa questão da lei de anistia, essa questão dessa diretriz judiciária no que diz respeito a isso, certo? E aí, na lei de anistia, como é lindo a lei de anistia, né? A lei de anistia, ela vem justamente no artigo 1º, falar que é concedida a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Nada mais é que falando assim, pessoal, é o seguinte, a lei de anistia, ela veio justamente para esquecer tudo o que aconteceu na época entre os anos de 1961 e 1979, todos os atos praticados, sejam benéficos ou maléficos, vão ser esquecidos e não vão ser julgados, ok? É como se eu estivesse passando uma borracha naquela época ou então passando a mão na cabeça dos militares. E para não falar só no que diz respeito aos militares, cita a questão de outros representantes, né? Eles falam até dos servidores aí da administração direta e indireta. Que coisa, né? Os dois lados foram anistiados, de fato. É justamente isso, tanto positivo como negativo. Os dois lados foram anistiados. Mas é claro que quando nós falamos dos pontos negativos daquela época, ele sobressai de forma maior do que os benéficos, certo? Plínio está digitando. Não, eu não estou penalizando só os militares, não, Plínio. Eu estou falando justamente daqueles atos que foram instaurados, né? Quando nós falamos dos atos institucionais, nós temos, né, a convicção e tem de forma expressa de uma certa forma, beneficiando alguns atos que poderiam ser praticados pelos militares. Então, favorecimento no que diz respeito a esses atos, né, a forma de reger a segurança do governo naquela época, para eles eram dado um respaldo maior. É justamente isso.
Eu estou aguardando ele terminar de escrever, pessoal, porque se for alguma... Eu estou entendendo a linha de raciocínio de Plínio, mas quando eu iniciei falando sobre a questão dos atos institucionais perante o regime militar, não sei se vocês se recordam, eu falei que justamente foram instaurados esses atos institucionais justamente como uma resposta à forma como estava tendo a questão das movimentações sociais, a questão das reivindicações, né, da população, de forma que estava saindo do controle, estava saindo do controle do governo. E estava ocorrendo também uma crise muito grande, que era uma crise econômica. Então, esses foram os fatores nos que diz respeito à instrução, né, à questão do início desses atos institucionais, bem como a questão da instauração do regime militar. O regime militar ele foi visto como a salvação, né, para aqueles problemas que estavam naquela época. Independente dos métodos que seriam utilizados, foi instaurado esse regime militar justamente como se fosse o salvador da pátria, como se fosse a solução para todos os problemas. Claro que a gente sabe, a gente tem ciência que não existe um salvador da pátria que vai vir acabar com todos os problemas, mas naquela época acreditava-se que com essa intervenção militar ela seria resolvida, esses problemas sociais, esses problemas econômicos no que diz respeito ao país. E quando eu falo em relação aos métodos utilizados pelos militares, era claro que os militares eles estavam, né, acometendo, fazendo determinados atos, claro que na maioria das vezes era de forma exagerada, era de forma exorbitante, mas também não tira a parcela de culpa no que diz respeito à população que ia contrária a esses militares. E reforço aqui novamente, o ato institucional ele veio dar um respaldo a mais no que diz respeito às atitudes, aos atos praticados pelos militares, dando total liberdade no que diz respeito a alguns atos que naquela época não eram colocados como algo destinado, né, a esse poder destinado a eles. Então, os atos institucionais vêm justamente dar poder de autonomia para esses militares no que diz respeito à resolução dos problemas, certo? Saindo dessa questão, né, da redemocratização, da saída, da queda do regime militar, da parte da ascensão, a volta da ascensão da nossa democracia, nós chegamos nos anos 80. Né? E aí nós temos, quando nós falamos de democracia, os anos 80 ele é marcado com as diretas já. As diretas já, ela veio, né, justamente trazer no que diz respeito à esfera política, dos direitos políticos, né, como se fosse uma representatividade para esses anos 80, que foi considerado como uma década perdida por conta do avanço da tecnologia. Da economia, na verdade. Porque a economia, de fato, não estava conseguindo caminhar com suas próprias pernas e conseguir crescer, né? Não estava conseguindo ter uma maior força. E aí, dessa forma, foi através dos movimentos, né? A busca das manifestações populares, dos movimentos, justamente querendo que, através das diretas já, reivindicar por eleições presidenciais através do voto direto, onde a população pudesse, de uma certa forma, votar diretamente nas eleições presidenciais,
onde eles conseguissem eleger, de fato, o representante para tirar, né, essa sensação de década perdida no que diz respeito à economia, bem como a questão da representatividade. O auge, né, considerado o auge dessas diretas já, foi justamente uma proposta de emenda constitucional que foi do deputado federal Dante de Oliveira. Ela buscava a alteração dos artigos, o artigo 74 e 148 aí da Constituição, justamente para restabelecer essa questão da democracia no que diz respeito ao sufrágio, no que diz respeito ao voto para presidente da República. E naquela época foi feita uma pesquisa, né, como dessa época em diante, a presença dessa pesquisa popular do Ibope é muito grande e que quase 85% da população ela era favorável a essa medida desse deputado federal Dante. Ele estava trazendo, né, um desejo da maioria da população. Só que ele tornou frustrada essa intenção dele, essa proposta da emenda, porque ela foi rejeitada pela Câmara de Deputados, ela foi barrada na Câmara de Deputados e aí não por si só correu o seu percurso correto para então, né, ser efetivada a questão do voto direto para as eleições presidenciais. E aí nós temos, né, um candidato que fez essa representatividade no que diz respeito às forças democráticas, que buscava a questão da nova república, que foi o candidato Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, ele tinha um projeto que foi muito apoiado também pelo povo, que era justamente esse projeto da construção da nova república, e vinha com a elaboração de uma nova Constituição. Ele falava, ele apresentava que estava sendo necessário a elaboração de uma nova Constituição, porque o Brasil já tinha passado por processos, né, de transformação muito grande, já tinha passado por momentos históricos no que diz respeito às legislações, aos regimes políticos nos quais tinha sido vivenciado, e que existia essa necessidade de uma nova Constituição para trazer essa visão de uma nova república, de tempos melhores para o Brasil. Só que Tancredo, ele foi, né, ele foi eleito, ele chegou a ser eleito, mas infelizmente ele não tomou posse, porque ele veio, né, a falecer justamente antes de assumir o cargo. E aí o seu vice, na época, José Sarney, o vice, assumiu o posto de presidente, né, e por si só, deu seguimento à questão da proposta de Tancredo. Ele falou, não, de fato, nós precisamos sim de uma Constituição Federal e eu vou seguir esse projeto, né, no qual nós fomos eleitos, a chapa foi eleita justamente por conta desse novo projeto de uma nova república, e eu vou dar seguimento. E foi quando ele convocou o Congresso Nacional, né, a Câmara de Deputados e o Senado, a se reunirem em uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte, ela foi, né, ela se reuniu e foi criada a Emenda Constitucional 26, de 27 de 11 de 1995, na qual eles aprovaram que, segundo essa emenda, a Constituição, ela deveria, né, ser escrita e deveria ser aprovada em 2 turnos por maioria absoluta dos membros presentes, certo? É até uma forma da apreciação de emenda constitucional nos dias de hoje. A emenda constitucional ela deve ser aprovada em 2 turnos e ela deve ser aprovada por maioria absoluta dos membros, certo? Feito essa questão da Assembleia, no que diz respeito à Assembleia Constituinte para a criação da nova Constituição, chegamos à escrita, né, ao texto escrito da Constituição Federal de 1988, a tão conhecida Carta Magna Nossa dos dias atuais, bem como considerada também a Constituição Cidadã. Ela é considerada também como Constituição Cidadã.
E aí, a Assembleia Constituinte, né, Nacional, ela reuniu e, de uma certa forma, ela não se fez valer pela representatividade total da população. Porque naquela época, a maioria dos representantes, né, que estavam que se faziam valer por membros, eles estavam de uma forma desproporcional no que diz respeito, que quase 50% dos representantes das cadeiras lá, eles pertenciam à capital, né, pertenciam aos grandes centros urbanos, e só 12% era voltado mesmo para a parcela de trabalhadores. Então, no que diz respeito aos membros, no que diz respeito a essa questão da proporcionalidade, da representatividade no momento da criação da Constituição, há essa divergência aí, porque trazem esse fato de que, de fato, não houve uma representatividade total da população. Mas, mesmo tendo esse probleminha, né, tendo essas questões de proporcionalidade sobre a sociedade brasileira, o texto, ele foi satisfatório. O texto, ele veio, né, de forma atendendo os interesses de diversas ideologias, veio trazendo a efetivação de interesses, de direitos de vários ramos para a população. E nada mais que nós temos essa representatividade até os dias de hoje, né? Até o momento, as normas que foram criadas na sociedade lá no ano de 1988, elas se fazem aplicáveis nos dias atuais. Claro que sofreu a questão de algumas emendas constitucionais, emendas essas que não podem alterar as cláusulas pétreas, mas foram justamente emendas que vieram a contribuir para a efetivação do direito, que vieram para contribuir no que diz respeito à esfera legislativa. Então, a Constituição, ela foi, né, promulgada. Essa Constituição, ela foi dividida em 3 partes. Vocês que já estudaram Constituição, está fazendo constitucional, na verdade, vocês sabem, a nossa Constituição, ela foi dividida em 3 partes, que é o preâmbulo, o corpo e as ações declaratórias de inconstitucionalidades ou de transitórias também, que é os atos, né, das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, o famoso ADCT, e aí, no seu preâmbulo, nós temos a presença de um conteúdo mais político, né? Nós temos essa questão de um conteúdo mais político, voltado não para o sistema jurídico, o conteúdo jurídico, mas essa representatividade mais até do próprio Congresso Nacional, né? Segundo algumas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. E aí também, no preâmbulo, dificilmente você encontra uma norma que esteja vinculada aos estados e municípios por conta dessa força normativa, né? Quando nós falamos do corpo, nós falamos dos artigos completos, né? De fato, da representatividade dos textos, dos incisos, dos artigos, dos títulos, dos capítulos. E aí nós temos a representação aí da efetivação dos direitos individuais, da apresentação das garantias constitucionais, das garantias fundamentais. Aí nós temos o destaque, né, maior, que é a questão do artigo 5º. Nós temos as cláusulas pétreas, que são justamente aquelas cláusulas que não podem, né, ser alteradas. E desse corpo aí nós temos a questão de liberdade de expressão, a questão de propriedade, privacidade, a inviolabilidade, que todo mundo gosta de falar que a casa é inviolável, né? É um local inviolável. O direito ao voto, que é uma cláusula pétrea. Nós temos a questão dos remédios constitucionais, como nós já falamos na aula de hoje, que é a representatividade do habeas corpus, do mandado de segurança. Quando nós falamos das cláusulas pétreas, né, eles estão expressos aí, eu trouxe até algumas, do artigo 60, no parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir
necessariamente não pode existir uma emenda constitucional que queira, né, mudar, que queira extinguir essa questão de a forma federativa do Brasil, do Estado, no caso, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Aí nós voltamos naquela questão do artigo 5º, que é o artigo mais citado, né, relacionado aos direitos e garantias individuais, certo? Então, lembre-se que no corpo está presente essas diretrizes. E quando nós falamos dos atos de disposições constitucionais transitórias, o ADCT, é interligado a normas de caráter temporário, né, cuja eficácia se exaure com evento futuro, possuem natureza jurídica de normas constitucionais, normas trazendo direitos sociais e regras de organização do Estado. Então, quando nós falarmos relacionada aos atos de disposições constitucionais transitórias, o ADCT, nós estamos aí tendo essas normas apresentadas como normas temporárias, né? Basicamente, tendo essas normas que são consideradas transitórias. Então, é a divisão da nossa Constituição Federal no dia de hoje. E aí, como eu disse a vocês, eu trouxe a questão de dicas de leitura para vocês, no que diz respeito ao artigo 179 da Constituição de 1824 e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Lembra lá no início que eu falei que por conta da escravidão, o artigo tinha uma contrariedade no que diz respeito ao artigo da Constituição, o artigo 179 da Constituição de 1824, com a Declaração do Homem e do Cidadão de 1789? Pois bem, é justamente isso que trata um pouco da escravidão. Sobre o artigo que tem como sugestão para leitura também apontamentos sobre a história do direito no Brasil, fatos políticos, históricos e sociais. Muito interessante também essa leitura. Temos um documentário que trata acerca da época da ditadura militar, da época de Vargas, o dia que durou 21 anos. E sobre filme, né, eu particularmente já assisti e indico esses dois. Existem outros, mas estou trazendo aqui o que eu já li ou, consequentemente, o que eu já assisti. O filme Olga e também o filme Getúlio. São dois filmes muito interessantes para poder estar assistindo referente a essa época que nós estudamos hoje. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Marshall. Esse eu não assisti, não. Vou procurar para assistir também. Enquanto o Plínio digita, pessoal, só para lembrar vocês aqui que nós combinamos a aula, né, na sexta-feira, justamente para poder finalizar essa unidade 4 nossa, né, e nós finalizarmos o nosso conteúdo completo da matéria. Aí, a sexta-feira, às 19h20, né, que é o tempo que eu dou para iniciar a aula, nós vamos iniciar e finalizar com a sessão 4.3 e 4.4, certo? Então, não esqueça. Fichamento. Sobre o fichamento. O fichamento, ele está com a data para ser entregue hoje, né? O valor é 700 pontos. Ele deve ser entregue até às 23h59, certo?
E aí, eu espero vocês na sexta-feira para nós finalizarmos a nossa aula. Espero que vocês tenham, né, conseguido absorver o conteúdo da aula de hoje. Estarei disponível para o que vocês precisarem, certo? Fiquem com Deus e até sexta-feira.